quero que você já tenha aberto a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 32 ao 35. Diz assim a palavra do Senhor: Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém. Glória a Deus. Amados, hoje nem tanto, mas anos atrás, quase sempre, sem precisar estar pedindo para que uma fiscalização viesse para aferir as balanças, tanto pequena como grande. Eu não sei se vocês lembram, muitas vezes no comércio aparecia pessoas e começava a conferir aquelas balanças, começando as balanças de peso, depois aquelas filizolas que você puxava o varão medindo, e também aquelas balanças de pesar, aferimento de caminhões pesados, ou todos os tipos de balança. Nós vemos no Paraná, tem o IPEM. O IPEM é Instituto de Fiscalização de aferimento de balanças dentro do Paraná. E se a pessoa não tivesse legal, eles levavam multas. As balanças tinham que estar aferidas, tinham que ser perfeitas. E muitas pessoas, eles tentavam enganar, mudavam o peso, ganhavam as gramas. E isso, quando a fiscalização chegava, eles eram multados. Hoje eles agem, se houver uma denúncia, eles vêm, continua. Ainda existe esse IPEM, que é um instituto de pesos e medidas e aferimentos de balança, né? Aqui do Paraná. Todas as coisas, ela tem que ter um aferimento, ou seja, conferir. E a palavra de Deus, ela precisa ser conferida, precisa ser analisada, principalmente nos nossos dias, amado, aonde as pessoas, eles usam a palavra como um pretexto. Às vezes usam um versículo isolado para dizer que significa tal coisa. E nós, como estudiosos da Bíblia, nós precisamos analisar a palavra do Senhor. É comum nós ouvirmos nesses últimos dias as pessoas dizendo: Jesus está voltando. Quem sabe você ouviu hoje de alguém que falou assim: pelos acontecimentos, Jesus está voltando. Tudo está mudado, desde a temperatura está mudado. Todas as coisas, as pessoas, é diferente. E diante desses comentários, e por nós estarmos aí no dia da Bíblia, nós queremos falar um pouco sobre a palavra de Deus, sobre o cumprimento da palavra de Deus. É esse o tema da nossa mensagem nessa noite: o cumprimento da palavra de Deus. Amados, eu vou tentar passear um pouco na Bíblia, mostrando para os amados que Deus fala, Ele cumpre. Todas as palavras que Ele tem dito têm se cumprido. E no final nós vamos voltar para esse texto que nós lemos, para nós fecharmos esse cumprimento da palavra de Deus. Nós começamos no livro de Gênesis capítulo 6, verso 9 e 21, fala sobre o dilúvio. Deus, Ele criou o homem e tudo que Deus fez era bom. E Deus chegou um momento de dizer assim, que o homem se afastou tanto dele, que o pecado da humanidade cheirava mal às suas narinas. Ele escolheu um homem, como Ele sempre faz, escolhe uma pessoa que esteja mais próximo dele, uma pessoa que ande na sua presença, e escolheu Noé, um homem já com uma idade avançada, para ele construir uma arca para salvar. Deus, Ele, mesmo sabendo, segundo a sua onisciência,
ele sabia quantas pessoas iam ser salvas, mas a intenção dela era salvar muitas pessoas. Baseadas no algum cálculo, a arca de Noé, ela dava para se colocar dentro dela 16 vagões de trem. Então o espaço era grande, muito grande, era 3 andares essa arca. E Noé obedeceu a Deus, e ele começou a anunciar a palavra que Deus havia dito que faria. Ele iria destruir a terra como um dilúvio de água, mesmo que as pessoas não acreditassem, mesmo que as pessoas achassem um absurdo um homem falando que a terra ia ser inundada por um dilúvio de água, pois nessa época a terra não chovia essas chuvas que nós conhecemos, que está chovendo nesses dias ali em Minas Gerais, na região do Mato Grosso, chovendo muito, cidades estão sendo muitas vezes destruídas com tanta chuva. Eles não conheciam isso. A Bíblia diz que a terra era umedecida por um orvalho. Se você observar, por mais seco que seja nos nossos dias, logo de manhã ou à noite você percebe que tem orvalho. O orvalho não cessa. Passa o tempo que passar, não para, o orvalho não cessa. E Noé começa a pregar algo absurdo aos ouvidos da humanidade, que iria ser destruída a terra com um dilúvio de água. E ele pregou, e ele construiu, ele fez a arca de acordo com Deus projetou. E chegou o grande dia dele mandar o dilúvio de água. Mesmo que muitas pessoas que entendem em questão de quantidade, volume de água, eles dizem assim que é impossível em 40 dias inundar toda a terra, mas eles esquecem de ler que a palavra do Senhor, além da chuva que vinha de cima, a Bíblia também diz que as fontes dos mares, dos rios, aquelas minas, então tanto o volume de cima como o volume de baixo, a água ia aumentando. E nós cremos no nosso Deus, e Ele cumpriu a sua palavra. Mesmo, amado, que seja, era absurdo vir o dilúvio, aconteceu, e a família de Noé, ela foi salva. A palavra do Senhor se cumpriu. Mesmo nos nossos dias, que as pessoas dizem, é impossível Jesus voltar, nós continuamos pregando como igreja, e esperamos, pois a palavra do Senhor, ela vai se cumprir, dia após dia. Eu sei que tem gente aqui que crê na palavra do Senhor, e espera a volta do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amado, quando nós lemos também, mesmo no livro de Gênesis, capítulo 15, nos mostra a promessa de Deus a Abraão, logo depois do seu chamado. Capítulo 15, verso 12 a 21, Deus fala com Abraão da seguinte forma: Abraão, meu servo, você vai peregrinar por essa terra, vão passar 4 gerações. E nessa época não era geração de 70 anos, como a Bíblia diz. Vão passar 400 anos. O seu povo, a sua raça vai ser escrava no Egito. Vai chegar exatamente esse momento, e eles vão ser escravos, mas eu vou libertar o povo e vou colocar numa terra prometida. Outra palavra do Senhor, mais uma promessa do Senhor. Abraão ouviu essa palavra, ele peregrinou. Amados, deixa eu abrir um parênteses aqui. Abraão saiu do meio da sua parentela, de Ur dos Caldeus. Abraão era pobre? Não, era rico, próspero. Deixou tudo e foi peregrinar. E o Senhor falou assim: olha, Abraão, olha essa terra, é toda sua. Abraão, conta as estrelas dos céus. Não consigo. Quanta areia do mar? Não consigo. Assim será a sua geração, assim será a tua geração. E Abraão, Deus prometeu para ele tudo isso. Ele andou, ele peregrinou. E eu pergunto para vocês: ele possuiu a terra prometida? Não. Mas ele desanimou? Nós vivemos hoje uma geração, amado, que eles querem, além da salvação, eles querem os bens materiais aqui da terra. E se muitas das vezes ele não prospera, ele não tem aquilo que ele quer da terra, ele diz que Deus não está abençoando, e muitas pessoas abandonam Deus.
Abraão, em momento algum, deixou de adorar a Deus. Abraão nunca deixou de crer na palavra de Deus. A sua geração se cumpriu a palavra do Senhor. Desde o povo passou 400 anos ali como escravo no Egito, mas Deus chegou o momento que chegou a hora de eu tirar o meu povo, chegou a hora de eu tirar o meu povo da escravidão e levá-los para a terra prometida. Sabe, amado, que eu vejo esse cumprimento, eu vejo assim, que chegará o momento que está bem mais perto do que nós imaginamos. O Senhor, chegará o momento que eu vou buscar os meus filhos, chegará o momento que eu vou tirar os meus filhos da face da terra, chegará o momento que eu vou poder abraçar cada um dos meus filhos, aqueles que eu paguei um alto preço através do meu filho, que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Chegará o momento, amado, que nós estaremos para sempre com o Senhor, porque a sua palavra é verdadeira. Chegará o momento, todas as coisas vão chegar. Você chega um momento que você diz assim: meu Deus, ontem eu era um adolescente, hoje já estou na terceira idade. Meu Deus, parece que foi ontem que eu casei e já se passaram os dias. Não é assim que nós imaginamos? Se olha para trás, parece que foi ontem. Foi ontem que pessoas eram crianças, hoje já são jovens casados. Mesmo que para os pais diz assim: continua sendo meu bebê, eles cresceram. Mesmo que você não queira ver, eles cresceram, né, Ana? Eles cresceram. Ontem era um bebê na barriga da mãe, hoje já está andando por aí. As coisas estão muito rápidas, amado. Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Crônicas capítulo 15, verso 1 e 2. Diz assim, da seguinte forma: Azaria, o profeta Azaria diz: ouvi-me, Asa e todo Benjamim, Deus está convosco enquanto vós estáis com ele. Mas se vós me deixar, eu também vos deixarei. Mas se vós me buscar de todo o coração, deixarei ser achado. O Senhor coloca aqui uma promessa, uma proposta de vida para as pessoas, dizendo assim: eu estou convosco enquanto vós estáis comigo. Se vós me deixar, eu também vos deixarei. Mas se vós me buscar de todo o coração, eu deixarei ser achado. O nosso Deus não muda, amado. Ele continua sendo dessa forma. Ele está comigo e está com você enquanto nós estamos com Ele. Quem sabe você diz assim: eu nunca abandonei Deus, mas as tuas atitudes muitas vezes você está longe de Deus. Perdemos Jesus pelo caminho. Lembra quando Jesus aos 12 anos foi levado para ser apresentado no templo? Vocês lembram quando Maria e José estavam voltando? Depois de 3 dias eles perceberam que Jesus não estava com eles. Havia perdido Jesus pelo caminho. A festa em Jerusalém era tão linda, as luzes eram tão maravilhosas, o churrasco era tão grande, os encantamentos, homens encantando cobras, tinha de todas essas festas ali, que as pessoas, não era que Jesus era arteiro, não, mas José e Maria descuidaram, e 3 dias eles perceberam que Jesus não estava com ele. Quem sabe dizia assim: ah, deve estar lá com fulano e tal, deve estar com ciclano, um amigo dele. Mas eles perceberam que 3 dias Jesus não estava com ninguém. É assim que acontece com as pessoas. Eles deixam que os encantamentos dessa terra, o consumismo, o materialismo, o brilho de tantas coisas faz com que nós perdemos Jesus. E quando chega o momento que nós percebemos, já perdemos Jesus há muito tempo. Eu nunca esqueço um pastor contando uma experiência, dizendo o seguinte: que naquela época, no passado, na região de Minas Gerais, ali não se havia tantos carros. O farmacêutico, ele era médico, ele era clínico geral, ortopedista, ele era tudo, o farmacêutico.
E aí uma pessoa ficou doente, a pessoa foi com um cavalo muito rápido, chegou quilômetros e quilômetros para pegar o remédio, chegou ali, pegou aquele remédio e agradeceu ali, e quando ele foi sair, o cavalo estava ali caído. Ele chamou o farmacêutico, também era veterinário, ele era tudo. O farmacêutico deu uma olhada e falou assim: ó, faz 20 minutos que o teu cavalo já morreu. Ele veio só no vácuo, chegou no vácuo com o cavalo. Então tem muitas pessoas, amados, que já perderam Jesus há tempo e não perceberam. Estão vivendo só no vácuo, estão vivendo só no embalo, e percebe só o cheiro, os arrepios da presença do Senhor, ou uma lágrima que desceu ao cantar, mas já perderam Jesus há tempo. Já perderam Jesus há tempo. Nós temos que perceber isso, amado. A comunhão com o Senhor tem que ser constante. E o Senhor coloca essa proposta, que Ele está conosco enquanto nós estamos com Ele. Outra palavra que se cumpriu: Deus vai preparando para o cumprimento da profecia de Gênesis 3,15. Se você abrir a tua Bíblia em Gênesis 3,15, vai exatamente quando Adão e Eva pecaram. E o Senhor diz o seguinte: da semente da mulher eu vou colocar inimizade entre vocês, e ele pisará a sua cabeça, e a serpente ferirá o seu calcanhar. O Senhor estava dizendo na sua palavra a respeito de Jesus, que ele pisaria a cabeça da serpente. Era o fruto da mulher, e isso se cumpriu. E aí começa Isaías. Eu poderia citar muitos profetas, mas eu quero citar Isaías, que é chamado profeta messiânico. No capítulo 9, do verso 6 ao verso 7, ele diz assim que um menino vos nasceu. E ele fala que o nome desse menino seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. A profecia, 750 anos antes de Jesus nascer, vem um profeta e começa a dizer quem era Jesus. O mesmo profeta Isaías fala no capítulo 53 com respeito do servo sofredor, o que Jesus passaria, o que ele sofreria, isso relatado. E chegou o momento aonde ele retrata no livro do profeta Oséias. Alguém já leu o livro do profeta Oséias? Levanta a mão quem já leu o livro do profeta Oséias. Eu pergunto, você gostou? Você não gostou, Gisele? Por que você não gostou? Porque você vê que um homem diz o seguinte, a palavra, presta atenção: ele casaria com uma mulher de prostituição. Não quer dizer que ela era uma prostituta. Entenda isso. Entenda isso. Muitas pessoas acham que ele foi lá no prostíbulo e escolheu. Não, seria uma mulher que iria se prostituir. E Oséias, amado, se você entender, para nós é a maior carta de amor da demonstração do Senhor para conosco, porque nós estamos figurados na pessoa de Gomer. O povo hoje, somos figurados na pessoa de Gomer, a esposa infiel de Oséias. Mesmo ela traindo, mesmo ela indo em busca de outros homens, mesmo que Oséias dava presente para ela, e ela achava que eram os amantes que davam presente, não era, e era Oséias que dava presente. Mas quando chegou o momento que ela já não era mais bela, e ela tinha que ser escrava, vai para o mercado de escravo. Aí você vai entendendo, dia após dia. Olha bem, amado, você já ouviu a palavra Jesus é o nosso Redentor? Já viu falar que Jesus é a nossa redenção? A palavra redenção significa tirado do mercado de escravo. Oséias foi e pagou o preço. Chegaria assim, para você ter uma noção, as escravas ficavam todas assim, em fileiras, e ficavam com os seus cabelos caídos, e não podia olhar no rosto. O comprador pegava no cabelo, levantava
estavam lá. E aí Oséias chega e começa assim: levanta, não é essa, não é essa, não é essa. Até que chega uma pessoa já mais velha, toda marcada pelo tempo, toda desfigurada, não é a mais bela. Ele disse: é essa que eu quero. Qual é o preço? É caro, eu pago. Ele pagou esse preço. O resumo é assim, amado: quando nós deixamos Deus, nós traímos, nós somos infiéis. Muitas vezes nós nos prostituímos com os outros amantes. Que outro amante? Se o nosso Deus que é poderoso, nós abandonamos Ele, e a nossa atitude, nós traímos eles. Nós somos a esposa infiel. Mas mesmo assim o Senhor nos ama, e Ele diz assim: quem foi que te disse que eu não dei carta de divórcio? Deus não abandona, mesmo com nós formos infiéis, Ele continua fiel. Mesmo que nós formos infiéis, o Senhor permanece fiel. Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos quer, Ele nos ama, amado. A partir de hoje você vai gostar mais, vai amar mais o livro de Oséias. E aí, amado, chega o nascimento de Jesus, o divisor, o nascimento de Jesus. O Evangelho de Mateus inicia com a genealogia de Abraão até Jesus. Ele começa a genealogia até Jesus. Os 3 reis magos, eles buscam a Jesus. O povo não esperava, e parece esses 3 reis magos ou astrólogos buscando aonde há de nascer o rei dos judeus. E eles buscam, vão para adorar o Senhor Jesus. Maria e José são escolhidos por Deus para ser os pais de Jesus, para cuidar de Jesus. Jesus veio para cumprir todo o projeto de Deus. 33 anos mais ou menos viveu nessa terra, cumpriu toda a palavra, a ponto de chegar na cruz e dizer: Pai, está consumado. Ele veio cumprir toda a lei, Ele veio trazer a nova aliança para nós, Ele veio mostrar um novo caminho. Sua morte de cruz nos trouxe salvação, e tudo isso estava projetado por Deus e na sua palavra. O cumprimento da profecia. Amados, agora eu quero voltar no texto que nós lemos. Aprendei, pois, a figueira da parábola e a sua parábola. Quando já os seus ramos se tornam tenro, brota as folhas, sabei que está próximo o verão. Quantos aqui viram no jornal ou na internet o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Quantos ouviram? O que ele declarou? Jerusalém como capital de Israel. Agora preste atenção nisso. Isso é profético. Quando aprendei com a figueira. Quem é a figueira? Israel. Israel se tornou, os ramos brotaram outubro de 1948, pelo voto Minerva de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Ela se tornou uma nação. Israel recebeu uma porção de terra. Israel tem o tamanho de Sergipe. Olha o tamanho, uma terra árida. E eles hoje, se você buscar na internet, os maiores produtores de laranja, os melhores agrônomos estão ali, os melhores pilotos estão ali, cientistas estão ali, os melhores exércitos reconhecidos está ali. Ela se tornou a nação. O Senhor Jesus disse, olha o que Jesus disse assim: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais se passarão. Versículo 34: não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Quantos anos tem uma geração bíblica hoje? Quantos? 70 anos. Israel se tornou nação quando?
48. Agora coloque 70 anos, 48 mais 70, vai dar quanto? 2018. O ano que vem vai completar 70 anos dessa geração. E o Senhor disse: olhe para a figueira, quando os seus ramos tornarem tenro, saber que está próximo o verão. Israel agora se torna, Jerusalém se torna a capital de Israel. Eles tinham até então Jerusalém como uma capital de adoração. Tel Aviv, a capital industrial. Tel Aviv é a capital industrial porque ela fica perto de um dos maiores portos, ou o único porto daquela região, chamado Jope. Quando eu falo Jope, você lembra alguma coisa, não? O que você lembra quando eu falo de Jope? Jonas, não lembra de Jonas? É o porto, é o único, e continua sendo. Ali é a capital industrial. E ali, amado, veja bem o que diz a palavra do Senhor nesse texto. E igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo o verão. O Senhor estava dizendo que vai se cumprir essas profecias. E agora, qual é a consequência desta Jerusalém sendo capital de Israel? Muitas pessoas não pensaram nisso, mas vocês viram a manifestação de vários povos contra. Sabe por quê? Porque a parte oriental de Jerusalém pertence a mais a árabe, pessoas muçulmanas, aonde eles vão adorar na mesquita de Omar. Mas com o domínio, Jerusalém sendo capital de Israel, ele tem um domínio, tem força, e eles podem fazer o que? Eles expulsar aquele povo ali, e aí já isso vai se cumprir, e eles vão começar a construir o novo templo. E eles precisam construir o novo templo para se cumprir, segundo Tessalonicenses capítulo 2 verso 4, aonde o anticristo sentará nesse trono. Tudo se caminha para isso. É o cumprimento da palavra de Deus. E hoje, por ser o dia da Bíblia, eu estou conscientizando vocês que devemos, aquele que é santo, santifique-se mais, aquele que é sujo, suje-se mais ainda, porque Jesus está voltando e a sua palavra está se cumprindo dia após dia, amados. Dia após dia, a sua palavra está se cumprindo. Nós estamos vivendo exatamente segundo Timóteo capítulo 3. É exatamente isso. Nos últimos tempos veremos tempos trabalhosos, tempos difíceis. O homem será amante de si mesmo, ganancioso, arrogante, soberbo, ingrato, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Afaste-se deles, diz a palavra do Senhor. Nós vivemos hoje, nunca vivemos tanto, uma geração de crente dodói. Se você fala alguma coisa que contrarie ele, eu estou saindo da igreja, eu não gosto disso. Amado, problema vai ser teu. Problema vai ser teu. Se você não consertar a tua vida com o teu irmão que não gosta de fulano, como é que você vai para o céu? E você encontra fulano: eu não suporto fulano, eu não gosto de cicano, e diz que vai para o céu. Só se for para o céu de uma boca de uma onça, no bico do corvo lá você vai, porque para o céu onde Jesus está nos esperando, vai os lavados e remidos, aqueles que amam o seu próximo, aquele que não tem rancor no seu coração, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Esse sim, e eu sei que tem vidas desse jeito. Se você quer e você está nessa lista, levanta a sua mão e glorifique ao Senhor. Você percebeu que quando uma pessoa ela toma uma posição com Jesus, a primeira coisa que ela faz: eu preciso pedir perdão, eu preciso consertar isso. Sim ou não? Aconteceu com você isso? Aconteceu comigo quando eu aceitei Jesus. Fazia 5 anos que eu não conversava com meu irmão, isso já há 30 anos atrás. Logo naquela mesma noite eu falei: eu preciso encontrar o meu irmão, eu preciso pedir perdão para o meu irmão. E quantas pessoas, meu amado, que aceitam Jesus e fazem isso? Como que depois que passam os dias, eu começo a dizer: não gosto de fulano, não gosto de cicrano. Romanos capítulo 8,
a partir do verso 31, diz assim: nada pode me separar de Cristo Jesus. Nem a morte, nem a tribulação, nem a angústia, nem prazeres, nada pode me separar de Cristo Jesus. Jesus foi injuriado, foi tratado de endemoniado, de comilão, de tanto beberrão, de tantas coisas mais. E ele nunca foi tirar satisfação com ninguém. Ele dizia: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Viva dessa forma, porque a palavra do Senhor está se cumprindo dia após dia. Marque bem, 6 de dezembro de 2017 foi o pronunciamento do presidente Donald Trump. E hoje, eu vendo alguma coisa, não sei se você percebeu, a palavra, o nome Donald, significa: o Senhor é meu juiz. Olha bem, Donald, o Senhor é meu juiz. Trump, trombeta. Trombeta. Veja bem, o Senhor é meu juiz, tocará a trombeta. Ele foi. Muitos presidentes até pensaram de fazer, mas ficaram com medo. Ele é o homem que está peitando meio mundo, está encarando, que teve coragem de dizer: Jerusalém vai ser a capital de Israel. Eu vou mudar a minha embaixada que é em Tel Aviv, vou mudar para Israel. Mesmo que tudo se engane, ele não é que ele é bonzinho, mas a palavra do Senhor está se cumprindo através da vida dele. Vai surgir tantas especulações, mas nós sabemos que Jesus está voltando. Amados, só quero trazer algumas curiosidades antes de encerrar aqui para vocês, para mostrar o sinal. Primeiro, a construção do templo. Eles têm tudo preparado. Dentro de uma semana eles constroem um templo maior e melhor do que o templo de Salomão. Não com tantas riquezas que tinha o templo de Salomão, mas eles constroem. Ele tem tudo pré-moldado, tudo pronto, tudo no jeito. Outra coisa, se você ler a Bíblia, você vai observar que o único bezerro cevado que eles sacrificavam era o bezerro vermelho. O bezerro vermelho, totalmente vermelho. E fazia muito tempo que não nascia mais bezerros vermelhos em Israel. De um ano para cá tem nascido muitos bezerros vermelhos. Outra coisa, as abelhas. Israel tem um tipo de abelha que faz sua casa na rocha, e ali sai o mel. E circulou tamanho na internet a respeito, porque não tem tantas flores, não tem cana, não tem isso em Israel, mas eles usam as flores das tamareiras para fazer, e está surgindo novamente isso. Outro sinal muito visível, diz que o Monte das Oliveiras abrirá em duas partes para o rei entrar, para Jesus voltar. E Jesus, amado, os cientistas têm observado que há uma rachadura muito grande no Monte das Oliveiras, uma rachadura que aumenta dia após dia, e eles não conseguem explicar isso, mas nós sabemos e podemos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. E que você, meu amado, a Bíblia: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se você crê ou não crê, a Bíblia vai se cumprir. E o meu conselho para você nessa noite: obedeça as mínimas coisas da palavra do Senhor. Uma coisa que eu quero deixar, e isso é uma coisa de Deus que eu quero falar agora. Os amados sabem que eu nunca fui de estar pregando com respeito a dinheiro. Nunca fui. Eu ensino, eu discipulo, mas pregação sobre isso eu não enfatizo isso. Não gosto desse tipo de coisa, porque a pessoa tem que fazer de livre e espontânea vontade. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, e vou mostrar na Bíblia para vocês. Tem muitas pessoas que não dizimam, que não ofertam, dizem que isso não é bíblico. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que essas pessoas não entrarão no reino dos céus. Eu vou provar para você. O primeiro texto que eu vou provar para vocês é Malaquias 3. A partir do verso 8 e 9 começa a dizer o seguinte: roubará o homem a Deus? Sim. Em que? Nas ofertas e nos dízimos, e com maldição serão atingidos. Esse é o primeiro texto. Isso eu sei.
Tá, e quando você abre a Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, tem uma lista de pessoas que não herdarão os céus. Tem ou não tem? Olha bem, e nessa lista diz assim: ladrões e roubadores, entre outros, idólatras, bêbados, maldizentes. Tem. Quem são ladrões? Quem são ladrões? Me ajude a classificar quem é ladrão. Os que assaltam banco, loja, a mão armada, esses são ladrões. E quem são os roubadores que eles estão colocando aqui? Que a Bíblia está colocando aqui. Quem é o roubador? É aqueles que sonegam a Deus, roubam a Deus, os dízimos, aquilo que é de Deus. E daí no final dos versículos diz o quê? Esses ficarão de fora. Esses não herdarão o reino dos céus. Esse é o recado de Deus para algumas pessoas aqui nessa noite. Eu estou saindo fora do texto para transmitir algo de Deus para você. Se Jesus está voltando e nós precisamos nos consertar, comece a consertar a tua vida nessa área. E aí as outras coisas você vai se consertando, porque Jesus vem buscar um povo lavado e remido pelo seu sangue. E Ele tem prazer de levar você para o céu. Amém, amados? Se coloque em pé em nome de Jesus.